Olá, queridos alunos. Sou a professora Thaisa Barros, professora de História, e vamos aqui dar início ao nosso conteúdo do 7º ano. Sejam todos bem-vindos, que esse ano a gente possa ter melhores resultados no estudo, que esse ano a gente possa se livrar desse problema da pandemia, ou pelo menos amenizar, né? Não esquecendo que a gente tem que sempre estar se protegendo com máscara, álcool em gel, né? Evitar aglomerações, enfim. Mas, voltando ao nosso estudo, nós partimos agora para o 7º ano. Só que 7º ano, ele é a complementação do 6º. E nós sabemos que por conta dessa questão da pandemia, o estudo ele não foi 100%, né? Infelizmente, isso não é algo que aconteceu só com você. Os estudantes, de uma forma geral, seja do fundamental, seja do médio, seja do ensino superior, eles tiveram o ensino, o estudo atingido, mesmo que de forma indireta e às vezes completamente direta, por conta dessa questão da pandemia. Então, passamos para o 7º ano. 6º ano ficou para trás. Porém, nós temos que ter voltar um pouquinho, nós temos que relembrar. Independente de pandemia, em história a gente sempre relembra a aula anterior, o que vimos, onde paramos para a gente dar continuidade. E agora não vai ser diferente. Só que para a gente falar de Idade Média, para eu relembrar esse assunto, vamos relembrar aqui o que nós vimos ano passado. Ano passado, você estudou a origem, né? A origem de tudo. Você estudou como surgiu o ensino da história, a definição de história e, entre outras coisas, nós estudamos a divisão da história segundo historiadores europeus, né? Os historiadores europeus, eles dividem a história em história ou pré-história, história antiga, Idade Média, moderna e história contemporânea. Esta é a visão desses historiadores, desses pesquisadores europeus, tá? O que mais especificamente nós vamos estudar? Nós vamos voltar ou relembrar aonde nós paramos no nosso livro 4, tá? Se você lembrar, no primeiro semestre, falamos da pré-história, com o período neolítico, paleolítico, idade dos metais. Falamos depois da história antiga ou idade antiga, com os povos da Mesopotâmia, com os hebreus, com os fenícios, egípcios, até a gente chegar a gregos, até a gente chegar nos romanos, né? Que configura essa passagem aqui da história antiga para a Idade Média. Então, no seu livro 4, nós chegamos a falar sobre o Império Romano, sobre o nascimento de Cristo, falamos sobre a formação do Império Romano do Ocidente. Quando cair Constantinopla, né, a gente tem essa passagem aí do que a gente chama de Idade Média para a Idade Moderna. Da Idade Antiga para a Idade Média, a gente tem a queda do Império Romano do Ocidente, com a sede em Roma. Quando passamos da Idade Média para a Idade Moderna, um dos marcos históricos é a tomada de Constantinopla pelos turcos, tá? Então, a gente vai relembrar essa passagem aqui, tá bom? Então, como eu falei, a Idade Média ela está entre o que a gente chama de Idade Antiga e Idade Moderna. E ela está configurada, ela está dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Por quê? Porque é um período histórico muito longo. Ela começa no século V, no século V depois de Cristo, com a queda do Império Romano, e vai até o século XV, ou seja, são 1000 anos de história. Muita coisa aconteceu, muito processo aconteceu, então a gente precisa dividir para que melhor seja entendido essas transformações, esses acontecimentos.
Na Alta Idade Média, a gente pode destacar aqui o Império Bizantino, né? Com Constantinopla. Na tentativa de salvar o Império Romano, fundou-se o Império Romano do Oriente, na cidade de Bizâncio e depois Constantinopla, né? Tivemos a expansão islâmica, o Império Carolíngio de Carlos Magno, ele vai aqui já na queda do Império Romano do Ocidente, ele numa tentativa de salvar o Império Romano, ele começa a doar, a desmembrar, na verdade, territórios para poder administrar e evitar as invasões bárbaras. Nós temos aqui o surgimento do feudalismo. O que foi o feudalismo? Foi um sistema político, econômico, social que vai surgir mais ou menos entre o século IX até o século XI, já falaremos dele. E dentro desse sistema feudal, ou dentro do feudalismo, nós vamos caracterizar algumas relações sociais, como a servidão, a suzerania e vassalagem. Outras coisas nós poderíamos destacar aqui. Por conta da crise do Império Romano, por conta das invasões bárbaras, nós temos aí o quase desaparecimento das cidades. As cidades vão entrar em declínio, as populações vão se direcionar para as áreas rurais, né? Já na Baixa Idade Média, o que você tem aqui? Vocês têm outros acontecimentos que vão gerar transformações. As cruzadas, que nós vamos ver lá na frente, relembrar o que é, né? Que são expedições de religiosas, né? De caráter militar religioso para reconquistar as terras que estão na posse dos muçulmanos. Você tem aqui o renascimento do comércio e renascimento das cidades. Aquelas cidades e o comércio que se enfraqueceu aqui na Alta Idade Média, eles vão começar a surgir, por isso que a gente chama renascimento. Você tem aqui a formação das monarquias nacionais. Os reis absolutistas são os caras que vão mandar nesse momento. Aqui na Alta Idade Média, os reis eles vão perder, os monarcas eles vão se enfraquecer. E quem vai estar dominando muito aqui a questão ideológica e politicamente, a gente pode até dizer assim, é a igreja, porque a igreja católica, porque é ela que tem a maior quantidade de terra. Mas falaremos mais disso lá na frente. E aqui entra em crise o feudalismo. Esse sistema feudal que vai surgir na Alta Idade Média no século IX e vai cair no século XI, XII, essa crise vai ser motivada por uma série de acontecimentos, guerras, fome por conta da variação climática e por conta da guerra, a peste bubônica, ou peste negra, que a gente vai ouvir falar também, tá? Então, de imediato, a gente tem que relembrar aonde paramos. Então, vamos entender aí o que é o feudalismo. Feudalismo é um sistema político, econômico e social baseado em quem tinha terra, baseado na posse de terra. Então, quem é que vai comandar politicamente? Aquele indivíduo que tiver maior posse de terra, ou as melhores terras. Quem é que vai ser, da onde vai se tirar o sustento, da onde vai se desenvolver a economia? Também da terra. E as relações sociais vão estar atreladas à posse de terras, né? Então, o que eram essas terras? Era um feudo. Aqui tem um exemplo do feudo. Esse é só um exemplo dos diversos exemplos que tem na internet, no seu livro. O castelo, o manso senhorial, o manso servil, plantação, igreja, a casa do servo, o manso comunal. Isso tudo nós falaremos mais lá na frente, né? Mas só para você ter uma noção, esse manso senhorial era as terras que era exclusiva para se retirar produtos para abastecer esse senhor feudal, esse dono do castelo, né? O manso servil era a parte que o servo tinha para retirar a da sua subsistência, tudo necessário para a sua alimentação. Só o que a gente tem que entender aqui? Que esse servo, lá na frente eu voltaria a falar disso, ele tem uma série de tributos para pagar para esse senhor feudal. E esse tributo vai ser em troca de
produtos que vai ser tirado aqui, tá? Lá na frente nós falaremos novamente disso. Aqui, vamos entender como se formou o feudalismo, como se deu a formação do feudalismo. Bem, a formação do feudalismo ela se deu a partir das frequentes invasões bárbaras. Os bárbaros, mesmo ao longo do Império Romano, eles foram chegando naquela região, mas foram chegando a princípio de forma amistosa. Com o passar do tempo, com a questão da fragmentação política, com a questão da crise do império, isso vai aumentar, né? Com os monarcas entrando em crise, eles vão continuar invadindo e vão saquear, vão invadir de forma violenta. Então, essas invasões bárbaras, que eram frequentes, elas vão trazer insegurança para os moradores da cidade. Esses moradores dessas cidades, eles vão buscar abrigo aonde? Nas regiões rurais, lá com aquele senhor feudal. Eles vão buscar proteção, refúgio nessa região rural, longe daquele saque dos bárbaros, né? Desses povos, vão buscar abrigo, proteção. E esse processo de invasão bárbara, ele vai aumentar quando os herdeiros do Carlos Magno, em 843, eles continuarem desmembrando o Império Romano, quando eles começarem a dividir o Império Romano numa tentativa de tentar salvar, mas eles não vão conseguir, porque essa divisão entre os herdeiros vai fragmentar o território e vai deixar esse território mais vulnerável, já que não tem um rei específico, já que não tem uma centralização política. Então, a falta desse poder centralizado, isso vai fazer com que as pessoas fiquem mais vulneráveis, esses ataques continuem ocorrendo, né? E as pessoas cada vez mais vão buscar abrigo nas terras dos senhores feudais. Com o tempo, enquanto as comunidades lá nessas zonas rurais, lá nessas áreas rurais, elas vão se fortalecendo com cada vez mais servos chegando, as cidades e o comércio vão começar a se enfraquecer, porque já não tem tanta gente morando lá. As pessoas vão sair por conta da insegurança, sem contar os saques causados pelos povos bárbaros. Nós temos aqui, diante do feudalismo, ter que entender como era essa sociedade feudal, como era essa sociedade na Idade Média. A sociedade, ela é dividida em clero, nobreza, servos. Essa imagem é a mesma imagem do seu livro aí, tá? Do seu livro Sai, do seu quarto livro. O que acontece? Essa sociedade, ela é dividida, como eu falei, em estamentos, ordens ou estamentos. Ela é uma sociedade estratificada. Ela é dividida em estamentos sociais. É uma sociedade hierarquizada, onde no topo dessa sociedade, o que eu tenho aqui? Eu tenho o clero, a nobreza e os servos, tá? Então, no topo era o clero. O clero, por que ele está no topo? Porque ele tinha a maior concentração de terra, logo o clero era o mais poderoso, era o estamento mais elevado. Quem é que fazia parte do clero? Era o membro da igreja, tá? Como o papa, os bispos, padres, monges. E qual era a função do clero? Eles tinham a função de cuidar de todos, do mundo por meio das orações. Era quem rezava, quem orava por todo mundo. Nessa sociedade estamental e hierarquizada, cada indivíduo tinha a sua função. A do clero era cuidar de todo mundo. A nobreza. Quem era a nobreza? Era o segundo estamento dessa sociedade, né? Ela era formada a partir da sua linhagem, do seu nascimento, né? Estava organizada uma rígida hierarquia. O mais alto integrante da nobreza era o rei. Depois do rei vinham os duques, os marqueses, os condes, os viscondes, os barões. O último membro dessa hierarquia era o cavaleiro.
né? Era o último integrante dessa escala aqui da nobreza e o único que não podia ser um senhor feudal. Esse cavaleiro, a gente vê muito em filmes aí, retratando esse contexto. Eles estavam muito ali para ajudar na questão da guerrear, os caras que iam defender. Quem era a nobreza? Principalmente esses cavaleiros, ele era a parte da parcela que defendia, que iria proteger a igreja e os mais fracos. Então, se eu tenho o clero com a função de orar por todos, eu tenho aqui a nobreza com a função de proteger a todos, os fracos e a igreja. E por último, eu chego aqui nos servos, né? Os servos são camponeses que viviam sob proteção do senhor feudal. Eles tinham como função trabalhar no feudo, produzir os alimentos para os seus dois outros estamentos. Então, quem trabalhava para todo mundo era o servo, tá? Eles estavam ligados ao senhor feudal, com essas relações servis, eles tinham que pagar tributos, eles tinham que trabalhar, e o filho de um servo herdava o mesmo compromisso que o pai, né? A ordem de nascimento aqui, ela ia definir o indivíduo nessa sociedade. Ainda falando dessas relações sociais, nós vamos falar aqui dos tributos pagos pelos servos. Além dos servos trabalhar para todo mundo, os servos eram obrigados a pagar tributos, que não necessariamente era com dinheiro. Nós tínhamos a corveia, que era o trabalho gratuito do servo 3 a 5 dias por semana naquele manso senhorial. Nós temos a talha, que é dar parte da produção. Tudo que o servo produzia na sua terra, ele tinha que dar uma parte. 3/4 de sua produção ele tinha que dar para o senhor feudal. Banalidade era o pagamento em espécie pela utilização de instrumentos do feudo. Então, até a ponte que ele fosse usar, ele tinha que pagar. Tostão de Pedro era dar 10% da produção feudal para a igreja católica. E mão morta, o que era mão morta? Eram os impostos pagos pelos filhos de um servo para continuar no manso servil do pai, ou seja, aquele local onde o pai estava, que o pai trabalhava, se esse pai morresse, os filhos teriam que arcar, teriam que pagar esse imposto, já que era uma mão que o senhor feudal não contaria para trabalhar, né? A mão morta. Então, hoje foi mais uma introdução, nós paramos por aqui. No próximo vídeo, nós continuaremos falando desse período do feudalismo dentro da Idade Média. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com o meu e-mail, mandem as perguntas de vocês e comecem a fazer os exercícios. Um beijo, queridos. Tchau, até mais tarde.